dia a todos. Uma satisfação enorme estar aqui nessa casa presente para São Paulo, uma empresa como a Natura, uma empresa que sempre foi uma grande referência, um farol para mim. O Sistema B, esse ecossistema tão especial, também inspirador, essas palavras aí. Bom, eu vou falar um pouquinho, abrir um pouquinho da minha cozinha, de como eu cheguei. Todo mundo pergunta, Ale, como que você se tornou uma pessoa, né, conectada a esse universo de orgânicos, naturais, e abrir um pouco também os nossos aprendizados nessa trajetória aí. Eu acho que tudo na vida, pelo menos, tem uma razão muito íntima, pessoal, que me move, né? E quando, como empreendedor, eu passo por momentos muito frágeis, né, muito difíceis, eu me apego ao que me levou, o que me moveu a chegar ali, né? É uma vida dura, é uma vida, né, no Brasil especialmente, acho que quando a gente pergunta, né, o que nos move, a gente parece que inicialmente todo mundo tem uma preocupação de sobrevivência, né, porque viver no Brasil com dignidade é difícil, né? Então, isso me remonta a uma reflexão do Jung, né, que parece que a gente passa metade da vida buscando ter, né, ter um carro, uma família, uma carreira, e a partir da outra metade, talvez pela finitude da vida, né, a contemplação, a gente começa a buscar o ser, né? Eu cheguei nessa história, acho que a primeira lembrança é de que quando meus pais mudaram para o interior, eu mudei para uma região muito próxima da zona rural e tive uma conexão muito forte com a terra. Com 12, 13 anos, eu comecei a fazer as granolas. Na verdade eram mueslis, pouca gente gostava, ninguém queria comprar. Eu tentava vender para os vizinhos, aí eu comecei a perceber que eu tinha que, para democratizar, fazer algo diferente. Fui fazer uma escola mais careta, né? Fiz administração na GV, onde reforçava o sistema. Isso me deu uma inquietude muito grande e me fez, com 19, no segundo ano da faculdade, pegar um ônibus na Marginal Tietê e ir para um retiro no mosteiro zen budista no norte do Espírito Santo. Fiz isso durante 15 anos. E eu acho que dessas minhas idas a esse retiro, eu tive duas grandes reflexões. A primeira, será que era possível criar o caminho do meio, que é um preceito budista, né? É possível ter lucro junto com propósito nas empresas? E eu vi que o lucro ele é fundamental no âmbito microeconômico, porque você não consegue ser verde se você ainda está no vermelho. Você tem que pagar bem as pessoas. Eu não acredito que só propósito, né, faz as pessoas ficarem numa empresa no médio prazo. E no âmbito macroeconômico, vamos combinar que o capitalismo ele maximizou os nossos ativos, os nossos recursos. Isso é um fato. Depois da Revolução Industrial, a gente começou a ter um crescimento da renda, né, de consumo em PG. E aí o que aconteceu de errado? Eu acho que a gente acabou focando muito no maximizar o lucro, né, em criar valor ao acionista, e não equilibrou isso, ponto, né? Foi ponto. Hoje a gente precisa reestabelecer esse equilíbrio. Bom, a segunda coisa que me motiva é essa reflexão, né, de como democratizar o consumo de naturais e orgânicos no Brasil. Eu comecei a ver que era um público natureba, nicho, que achava orgânico um negócio muito chato, natural, né, feio, embalagem feia. E quando eu me formei, meu primeiro emprego foi na Mastercard nos Estados Unidos, uma empresa financeira, e eu entrei no Whole Foods, fiquei encantado, né, tinha 22 anos, faz 20 anos, e pedi um emprego lá, porque eu falei, eu quero aprender, abrir o jogo para eles, esse negócio, e trazer o Whole Foods para o Brasil. Eu fui ser caixa do Whole Foods à noite, foi uma experiência que me marcou muito. Voltei para o Brasil e percebi como empreendedor que às vezes você não pode colocar o coração na frente da razão. O mercado no Brasil era muito pequeno ainda, não era o timing certo. E aí fui montar outras coisas, trabalhei em consultoria, Flores Online, a Significa, e há 10 anos atrás acabei adquirindo a Mãe Terra, eu sou o acionista principal. E qual que foi o meu primeiro grande desafio lá na Mãe Terra? O que vocês acham? Você pegou uma empresa de nicho, orgânica, natural, né, uma marca pioneira no Brasil, que eu tinha uma afinidade, o nome para mim, minha mãe já consumia, então era fantástico. Qual que era o primeiro desafio? Preço.
Então, eu acho que, antes disso, até tem o contexto aí sobre a alimentação que eu acho que é muito importante. Bom, 50% da população brasileira está acima do peso, nós estamos indo rumo aos Estados Unidos, e isso não é uma questão apenas de estética, nós estamos falando de saúde pública, de vitalidade, de energia vital. O Brasil é o maior consumidor per capita e absoluto de agrotóxico no mundo, né? Isso vai para o rio, vai para a terra, né? E do ponto de vista ambiental, né, no nosso bioma aqui, Mata Atlântica, sobrou 8,5%, nós estamos acabando com 50% do cerrado e da Amazônia para colocar pastagem de gado e soja transgênica. Esse é o contexto da alimentação, né? E a gente, né, se chama o celeiro do mundo, o maior frigorífico do mundo está aqui, né? O que a gente quer ser como um projeto de celeiro de alimentação no mundo? Bom, aí veio o meu desafio como assumindo uma empresa, né, há 10 anos atrás, de nicho, né? E aí, primeiro meu desafio foi ressignificar o que é o orgânico e natural. E eu acho que a Natura, para mim, sempre foi uma excelente referência nisso. Sair de uma coisa chata, feia, privação, sem sabor, uma embalagem, né, que não atraiu o grande público mainstream para uma estética mais democrática, que dialogasse com um público maior. Esse é um sal marinho, né, um produto commodity, vamos dizer assim, mas que tem uma estética que dialoga com um público maior. Segundo ponto, como que a gente democratiza o consumo de produtos naturais orgânicos no Brasil? Sem dúvida, preço acessível e sabor, né? E isso é um desafio enorme na cadeia produtiva, né? Hoje a gente tem um snack, que talvez vocês já comeram na Gol, que ele custa R$ 2,50, R$ 3,00 para o consumidor, sendo um produto orgânico, integral, de verdade, né, com azeite, virgem, enfim, um produto. Como que você consegue fazer isso, né? Você tem que ter uma visão muito de planejamento, de relacionamento na cadeia, né, formar essa cadeia. Hoje a Mãe Terra é o maior comprador de orgânicos do Brasil, né, com muito profissionalismo junto aos fornecedores, não adianta só o idealismo, a gente acabou se dando bastante mal com alguns fornecedores muito por acreditar, né? Então, é um trabalho de fomentar uma cadeia e com um preceito muito importante de escala. Como fazer o caminho do meio, né, lucro mais propósito na Mãe Terra? Né? Como que a gente, e aí vem o caminho do meio, que é a inspiração, né, de buscar não só a energia masculina, que tem muito nas empresas, e a feminina. E eu lembro de uma apresentação, mais de 10 anos atrás, do Luiz, falando uma poesia do Menotti Del Pique, que é sobre o feminino, né? E eu acho que a gente precisa trazer o feminino, isso me inspirou muito, de como a gente vai equilibrar esse caminho do meio dentro da Mãe Terra. E tudo começa de dentro para fora, eu acho que é na cultura, né? Essas são as nossas 7 paixões, eu não vou ter tempo de ir por todas aqui, né? A paixão pelo cuidar, né? Mãe Terra, o caminho do meio, né? Criar luz, seja nos produtos, seja nas pessoas. Acho que cada pessoa tem uma luz e nosso desafio como liderança é trazer essa luz para fora, né? E eu queria destacar uma coisa que a gente hoje chama de humanização no trabalho, né? Essa é uma causa nossa, né? A gente passa tanto tempo, né, gente, dentro de uma empresa, tem que valer a pena, tem que ter alegria no trabalho, né? Então virou uma causa nossa. A segunda causa para equilibrar é privilegiar a agricultura orgânica e sustentável. 95% da nossa soja e do nosso milho hoje é transgênico no Brasil. Agricultura familiar, né, com uma perspectiva mais social, né, sair um pouco desse agribusiness, monocultura, que está acabando com a nossa biodiversidade. E fazer isso, gente, de uma forma que a gente baixa a guarda e convida as pessoas a rastrear e ver os impactos positivos e negativos. Sabemos que não somos perfeitos, mas nos esforçamos para fazer a nossa parte. Vai lá ver o que a gente não está fazendo legal. E a gente mostra, baixa a guarda e mostra a bolinha vermelha. Aqui são os 7 critérios de impacto ambiental, está desatualizado, energia, água, CO2, insumos, resíduos, né? Saúde do solo, biodiversidade e bem-estar animal. E essa é a avaliação da linhaça. Olha, gente, não estamos bem na linhaça. Terceiro eixo aí
do caminho do meio é a valorização dos ingredientes brasileiros, da nossa biodiversidade, né, privilegiando fornecedores locais. Hoje a gente tem a quinua, que a gente traz principalmente da Bolívia, e com uma visão de valor agregado de, pô, o que o Brasil exporta, né, gente? Soja, laranja, minério. O que a gente exporta de marca? Agora a gente tem Havaianas, né, como referência, só a Natura com um projeto internacional, e a Mãe Terra querendo trazer valor agregado para os nossos insumos. A gente tem o Remix Açaí, com açaí e cupuaçu como um snack, castanhas brasileiras, né, com baru, o cacau, nibs do cacau, a semente, que a gente está patenteando esse snack de cacau, uma criação nossa. Bom, alguns números, são mais de 300 mãe-terráqueos, maior comprador de insumos do Brasil, e hoje a gente atende cerca de 10 milhões de consumidores por mês. A gente acredita que não vai fazer isso sozinho, acho que com rede é mais legal. Tem uma parceria da Gol, são 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas comendo, muitas vezes pela primeira vez, um produto orgânico e natural. Acho que foi um mérito deles de terem convidado a gente. Parceria com a Bela, uma linha de produtos naturais, orgânicos, buscando a culinária, acho que também é um ícone de comunicação aí. E a rede Bicorp aí como uma grande inspiração, um ecossistema de troca que eu acredito que foi falado aqui. Bom, para terminar, e aí, democratizou os orgânicos? Sinceramente, gente, hoje a gente atende, sei lá, 5% da população brasileira por mês? Eu acho que não. Tem um desafio enorme ainda pela frente. A gente é uma empresa comparada às grandes, né, eu falo que é briga de cachorro grande, Walmart, Pão de Açúcar, você tem espaço na gôndola, a gente tem um grande desafio de democratizar isso. O caminho do meio rolou, gente? Eu acho que ainda também não. Eu acho que a gente hoje, apesar do propósito, estar no DNA, no core da empresa, nos produtos, na cadeia, eu acho que a gente está muito mais no discurso do que na prática, muito mais incremental do que na essência. Então, é isso que me faz voltar àquele sonho meu de buscar do mosteiro tal, e de buscar um caminho do meio que ainda não foi realizado, mas esse copo vazio é que me motiva a ir em frente. Valeu, gente. Obrigado.